Ramá, a palavra de Deus em seu lar. De segunda a sábado às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Entregue seu culto a Deus junto com a comunidade Ramá e recebam a palavra do Senhor para o seu coração. Segundas e domingos, a transmissão do culto é ao vivo. Não perca! Coríntios, no capítulo 10. Depois nós vamos ler um pouco do capítulo 11. Toda a segunda carta aos Coríntios é uma espécie de desabafo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava escrevendo aquela carta e Deus permitiu que aqueles desabafos do coração do apóstolo Paulo fossem escritos na Bíblia, porque Deus quer que nós saibamos que a nossa vida é constituída de carne e espírito. A carne é uma natureza com a qual todos nós nascemos, mas o espírito é a nova natureza que nós ganhamos quando cremos em Deus. Nós nascemos de novo e a partir daí passa a nossa vida toda a ter uma convivência. Irmãos, prestem atenção, uma convivência entre a carne e o espírito. E nunca ninguém, quando é crente, é 100% carne, mas nunca ninguém é 100% espírito. Nós alimentamos a carne e nós alimentamos o espírito, e cabe a cada um, segundo a sua sede espiritual, alimentar mais o espírito do que a carne. E se a pessoa não entender isso, ou for desleixada, um crente mais desleixado, vai alimentar mais a carne, como o mundo, e vai deixar o espírito de lado. E a vida do cristão até o fim vai ser uma contínua luta entre a carne e o espírito. Todos os sentimentos humanos pertencem à carne, mas isso está em nós. A gente se fere, se sensibiliza, a gente se magoa, a gente se ressente, a gente fica com ciúmes, a gente fica com ódio, a gente alimenta a ira, a gente alimenta um desejo de vingança, a gente alimenta um desejo de violência ou de justiça própria, a gente alimenta uma vaidade. Segundo Salomão, a vaidade é a mola motriz que faz todas as pessoas fazerem grandes obras. Porque alguém quer construir um grande prédio? Porque o outro quer construir um grande templo? Porque alguém quer fazer a maior reunião, juntando muitas pessoas? Porque alguém quer ter um carro muito caro e de luxo? Porque alguém quer fazer uma grande obra, seja uma grande pintura, seja um grande feito jornalístico, um grande livro que vende muito? O que move as pessoas a quererem se destacar nessas coisas? Salomão responde: uma coisa só, a vaidade. E a vaidade não pertence à nova natureza, pertence à antiga. Mas será possível a gente extirpar a vaidade do nosso coração quando a gente se converte? Não, ela sempre vai estar presente. Cabe a cada um de nós administrarmos as obras da carne. Fome a gente sempre vai ter, se dar muita comida é pecado, é obra da carne, é glutonaria. Necessidade de comer temos, todos temos, mas a glutonaria é um excesso que todos nós corremos o risco de cometer, e é uma obra da carne, não é de Deus. E assim por diante, todos nós vamos ter a tentação de querer dinheiro, de querer possuir muito, uma super televisão, querer possuir um grande carro, uma casa maravilhosa, uma roupa de grife. Todos nós somos tentados a essas coisas, mas cabe a nós administrarmos isto. Como cristãos, nós nunca vamos ficar livres
do ressentimento contra irmãos. Quando uma irmã fala mal da gente, a gente se sensibiliza e fica cheio de reações carnais e assim por diante. E Deus sabe disto, Ele nos ama apesar disto. A Bíblia nos ensina que o amor não deve arder em ciúmes. Marido e mulher experimentam muitas situações delicadas. Um pouquinho de ciúme talvez caracterize zelo, é uma prova de amor. Exageradamente, isso é uma obra da carne, e assim por diante. Deus quer que a gente entenda que a carne vai estar sempre presente. Todo cristão vai ser um pouco de carne, outro pouco de espírito, só que uns mais, outros menos, mas todos nós vamos sempre ter essas coisas. Na segunda carta aos Coríntios, Deus permitiu que um pouco da carne do apóstolo Paulo fosse colocada para fora, até como efeito didático para nós, porque quando ele se exaltou, e ele diz mesmo que ele não deveria ter feito isso, mas que ele fez, e foi bom para que os crentes em Corinto abrissem os olhos para saberem que com todas as falhas, Paulo era um enviado de Deus, ele tinha recebido a autoridade de Deus, e se ele não se desse aquele devaneio de falar umas coisas desse tipo, as pessoas hoje não saberiam quem foi o apóstolo Paulo, que sofreu pelo evangelho, que às vezes virou noites trabalhando para não ser pesado a ninguém, que sofreu perseguições de todo tipo, que foi torturado, que foi apedrejado, que passou naufrágios por causa do evangelho, foi perseguido por judeus e gentios de todo tipo. Se ele não se exaltasse, se ele não desse lugar à carne, e se Deus não permitisse que essa carta fosse canonizada, nós não saberíamos isto. Mas é muito importante para todo o contexto bíblico, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. É para vocês saberem, vocês que estão envaidecendo corações de pessoas, falsos apóstolos, pessoas que exploram vocês, pessoas que fazem publicidade, que projetam o seu próprio nome, e vocês estão desprezando aquele que Deus deu para vocês. Quem gerou vocês no Espírito fui eu, e eu não sou em nada inferior a esses tais apóstolos que se engrandecem a si mesmos. São, em outras palavras, mas são os boa-vidas que estão sempre buscando a carne e até exigindo dinheiro de vocês. Vocês fazem isso ingenuamente, e eu nunca quis um centavo de vocês para poder dar exemplo, e vocês não me dão a devida atenção. Bom, é mais ou menos isso durante toda a carta aos Coríntios, a segunda carta. E Deus permitiu que isso fosse registrado para que nós pudéssemos nos alertar para vários aspectos que se repetem em nosso tempo também. Aqueles que se desviam da vontade de Deus para engrandecer o seu nome, para se fazerem famosos, para se tornarem grandes cantores, grandes pregadores, grandes para poder exigir reconhecimento e honra e até dinheiro, e vocês desprezam aqueles que são os pais espirituais, aqueles que são os pastores pessoais, aqueles que pagam preço por vocês, aqueles que oram por vocês, aqueles que se santificam por vocês, aqueles que estão a cada dia amando vocês. Vocês dão honra àquele que se faz grande, vocês desprezam aquele que Deus deu para vocês. Bom, isso é uma espécie de resumo. Agora eu quero ler no capítulo 10, vamos lendo desde o início. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, que eu que na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente sou ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado
quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se nós andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as obras ou as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, enganos, e toda altivez, a vaidade, que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completada ou completa a vossa submissão. Guarda esse versículo, nós vamos voltar a ele. Observai o que está evidente: se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei de usar a autoridade. 9. Para que não pareça ser do meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem eles, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que nós somos na palavra por cartas estando ausentes, tal seremos também em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitaremos ou respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, mas que se estende até vós. É uma maneira interessante que ele usa, uma linguagem interessante de querer ser forte, mas ainda assim com muito jeito e tato, para não usar palavras mais secas e mais duras, mas eu creio que o sentido fica claro para nós do que ele está querendo dizer. É uma reprimenda para com crentes que não estão em obediência a quem Deus mandou obedecer, mas que estão buscando na internet coisas de grandes e famosos que se exaltam a si mesmos no mundo. 14. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Bem, esse assunto continua pelo capítulo 11 adentro, eu vou ler um pouco mais do capítulo 11. Quisera eu que me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, e ele continua, porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que eu vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas eu receio que assim, da mesma maneira como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se afaste da simplicidade e pureza
devidas a Cristo. Simplicidade, a marca do verdadeiro cristianismo, mas muitos estão se afastando. 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque eu suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário delas, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo eu me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Na área financeira, ele não recebia salário da igreja. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Caia, que é a Grécia, onde estava a cidade de Corinto. Essa glória não me será tirada no meio de vocês. 11. Por que razão? É porque não vos amo? Claro que não, Deus o sabe. Mas o que eu faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, eles mesmos se transformando. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. E nós vamos parar por aqui. Deus e Pai querido, aqui estamos nós, diante da Tua palavra que nos alerta, e em situações como a que vivemos em nossos dias, os perigos vêm, Senhor, pela televisão, pela internet, pela propaganda de igrejas, por tantas programações especiais em tantas igrejas, com o intuito de publicidade, engrandecimento de homens, favorecimento de ministérios, roubando a simplicidade da obediência de cada cristão. Meu Senhor, vem alertar o teu povo que o Senhor nos deu e a quem também o Senhor nos entregou o cuidado, para que possamos ter os olhos voltados para o Senhor, e aqueles que estão sendo enganados, ó Pai, que estão sendo levados por Satanás para serem retirados da simplicidade do Evangelho, o Senhor venha sacudir, venha despertar esses irmãos, para que eles se voltem para a simplicidade e a obediência do Evangelho. Senhor, toca cada coração, desperta cada vida que está ouvindo essa palavra, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa palavra então, especificamente nesse trecho que nós lemos, é o desabafo do apóstolo Paulo quanto à acolhida que ele tinha entre irmãos, e a situação dele era delicada, porque ele não estava presente, ele criou a igreja, iniciou a igreja de Corinto e estabeleceu líderes e foi embora para a pregação do Evangelho e a obra missionária em muitos outros lugares, mas de vez em quando ele pedia notícias, ele orava pelos cristãos em Corinto, ele dava orientações, mas naquela época a igreja não funcionava num prédio com reunião de todos, ela funcionava espalhada em muitos lares, em células, e foi assim por cerca de 300 anos, até Constantino. A igreja não construiu um templo sequer, ela funcionava espalhada. A igreja eram as pessoas,
e era muito mais difícil conseguir a unidade daquela maneira. E como o evangelho se espalhou e cresceu em Corinto, vieram alguns de outros lugares para se estabelecer ali como obreiros, e eles se vestiam bem, falavam bem e se auto-intitularam apóstolos e começaram a impor as vontades e doutrinas deles, desprezando a Paulo. Isso não aconteceu uma nem duas vezes na Bíblia, foi aos montes. O apóstolo João, lá já quase 100 anos de idade, quando escreveu as cartas de João, ele se lamenta disto, que numa determinada igreja, um líder queria ser endeusado ali, ele queria mandar na igreja, a igreja era dele, ele era o pastor dono da igreja, e queria que todos ali obedecessem a ele. Ele dava ordens para não receber nem o João, apóstolo, e nem ninguém que o João mandasse, enquanto ele selecionava quem deveriam receber ou não, ou seja, ele era o dono da igreja. O evangelho no Brasil tem capítulos interessantíssimos sobre isso. Alguém que teve seu ministério abençoado, foi se sentindo dono da igreja, e ele fazia o que queria na igreja, inclusive dando à igreja e alguns vendendo a igreja. Eu conheço muitas histórias de igrejas no Brasil que foram vendidas para algum outro líder, ou então passada de pai para filho, filho sem o chamado de Deus, mas porque o pai se sentiu dono da igreja, ele passava a igreja para quem ele queria. O direito de alguns desses líderes de fechar a igreja quando eles quisessem, a igreja era dele, eles fechavam quando eles quisessem. Esses abusos de autoridade que acontecem em nossos dias não são novos, aconteceram na época do apóstolo João e bem antes, na época do apóstolo Paulo. Paulo morreu bem antes de João. Na época do apóstolo Paulo, com relação a Corinto, ele teve uma luta muito grande com aqueles que vieram de fora, se auto-intitularam apóstolos e começaram a querer mandar em muitos em Corinto, e deixando de lado o apóstolo Paulo. Ele foi obrigado pelas circunstâncias e teve a misericórdia de Deus em escrever essa carta. Ele não escreveu só duas, ele escreveu bem mais cartas para Corinto. 2 foram preservadas na Bíblia. Essa chamada 2 Coríntios foi preservada assim por Deus, para nós termos um pouco da ideia das lutas que eles enfrentavam. A maior luta de um líder é exatamente no fato de a gente não poder mandar na vida dos irmãos. Os irmãos não são empregados que a gente possa demitir a qualquer momento, não são servos, escravos a quem a gente possa também mandar e dirigir. Cada um trabalha para Deus espontaneamente, e é onde a coisa falha, porque alguns querem vender a sua espontaneidade em troca de reconhecimento, em troca de liberdade, em troca de certos direitos, e não se fazem servos, não são obedientes, não são ovelhas, são cabritos, são bodes, pessoas rebeldes que acabam contagiando os outros também. Nós vivemos uma época em que muitos acham de seguir o seu caminho diante de Deus como eles bem entendem, e não como a Bíblia diz. Não são obedientes, não são submissos aos líderes, mas são autônomos, borboletas independentes, que fazem o que eles acham bem na vida cristã. E não vão faltar líderes que abriguem esse tipo de sentimento, desde que lhes deem reconhecimento e vaidade. São muitos e muitos líderes que existem, que não dão a vida pelas ovelhas, mas querem eles mesmos se fazerem e requererem dinheiro, honra, glória e fama dos cristãos, porque eles são os tais, porque publicaram livros, porque tem programa de televisão, porque eles são os grandes e fazem grandes reuniões, porque são famosos, porque são importantes. E esse espírito
estará sempre presente nas igrejas. Líderes que se exaltam, líderes que querem mandar, líderes autoritários e irmãos que querem viver na libertinagem, fazer o que querem, quando bem entendem, quando querem, não se comprometem, não se unem, não obedecem, não têm compromisso, não são fiéis, mas querem fazer o que bem entendem. E a vida cristã continua nesse diapasão, nessa luta muito árdua e difícil. E eu me lembro do desabafo do pastor Marco Feliciano, num vídeo que ele divulgou, por ocasião daquele pastor que suicidou. Ele disse que conhecia o pastor que suicidou e não aliviou a responsabilidade dele, mas apenas lembrou que a gente não sabe de tudo e que na eternidade é que nós vamos poder saber, tomar conhecimento da situação. Mas que aqui na terra, ele lembrou que os pastores também passam por lutas muito grandes, sofrem. Quem está à frente do rebanho sofre muito, tem incompreensões, passa por desânimos, passa por lutas, decepções, tem vontade de parar, desanimar e deixar a obra, principalmente aqueles que não vivem da obra. Essa é uma tentação muito forte de abrir mão e de deixar a obra e buscar os seus próprios interesses. E ele estava dizendo isso. Por causa dessa situação, ele faz um apelo, uma exortação a que todos tenham um pouco mais de paciência com seus líderes, pelo que eles sofrem e porque é sobre eles que Satanás concentra os seus ataques. Porque quando é atingido o pastor, o rebanho se dispersa. Jesus falou isto. Quando o líder é atingido, quando o pastor é atingido, o rebanho se dispersa. O ataque de Satanás é concentrado nos líderes. Sem liderança, a igreja não vai, não caminha, não mantém unidade. Sem reconhecimento de autoridade, não há unidade. Para que haja unidade, é preciso que primeiro seja reconhecida a autoridade. É por isso que grandes líderes que querem ser famosos, eles impõem uma autoridade pelo autoritarismo e obrigam todos os obreiros que vão receber da obra a andarem dentro daquilo que eles estabelecem, debaixo do cabresto que eles impõem, e exigem essa obediência por autoritarismo, como que eles sendo donos da igreja. E isto eles entendem que precisam de todo esse autoritarismo para que a igreja possa crescer. E algumas denominações têm crescido em número, não espiritualmente, mas em número, para a vaidade de seus líderes. E é muito comum, ao crescer, começar a complexidade, e a complexidade doutrinária, jurídica, na forma de estatutos e documentos que começam a dirigir a denominação. A vaidade entra em cena e começa a complexidade em termos de dinheiro, em termos de obras, de grandeza aparente. A complexidade vai pelo mundo da publicidade e propaganda da denominação e assim por diante. Criam cargos para líderes fiéis receberem salários poupudos e o povo tem que apenas contribuir e assistir aquilo tudo sem poder participar. Essa complexidade gera verdadeiros monstros denominacionais que são, na linguagem bíblica, uma Babilônia, porque tem aparência de cristianismo, no fundo não deixam de ser um partido político, não deixam de ser um agrupamento de interesses humanos. Houve uma época, e o Brasil de hoje praticamente desconhece, um brasileiro que foi muito atuante
na época da proclamação da República, em que havia também muita pressão religiosa para estabelecer a religião católica como religião oficial do Brasil. Um brasileiro chamado Rui Barbosa, muito instruído, um baiano muito letrado, uma vez traduziu um livro, O Papa e o Concílio. O autor, quase ninguém sabe quem é o autor do livro, mas o Rui Barbosa traduziu para o português, fez uma introdução maior do que o livro. O livro então veio a ser de 2 volumes, sendo que a introdução que o Rui Barbosa fez foi maior do que o texto original do livro. E eu repito, o autor, ninguém se lembra, sabe-se que foi o Rui Barbosa que traduziu para o português. E ele diz, entre outras coisas, a Igreja Católica Romana deixou há muito tempo de ser uma religião para ser uma política. De todas as políticas, a mais suja, a mais sórdida, a mais vil, a mais deletéria. Rui Barbosa, por muitas razões, ele é alijado dos estudos escolares de nossos dias, mas no meu tempo ele ainda era considerado o mais ilustre representante da língua portuguesa no Brasil, mas infelizmente ele não é mais lembrado. Ele fez esta análise do catolicismo romano. Se fosse em nossos dias, com toda certeza ele não incluiria somente a Igreja Católica Romana, como a Babilônia do Apocalipse, mas ele incluiria as filhas, porque a Bíblia fala da Babilônia e de suas filhas. E o exemplo romanista deixou muitos filhos, muitos grupos e denominações como filhos daquela mesma ideia. Igrejas que são verdadeiras empresas, são políticas e têm o poder como alvo e usam os fiéis com entretenimentos religiosos, mas eles não estão buscando a direção de Deus, mas sim os seus interesses. Por causa disso, o povo vota neles, o povo vai atrás, o povo gosta, o povo engrandece, o povo contribui para tudo aquilo. E o apóstolo Paulo diz, eu gostaria que você pudesse entender o evangelho tão simples como Jesus viveu e pregou. Ele não cobrava para se apresentar, ele não promovia grandes reuniões, às vezes ele tinha até muita gente atrás dele por circunstâncias, mas ele nunca convocava multidão e fazia grandes reuniões. Ele também não tinha um local, nunca construiu um local de culto, de apresentação. Ele simplesmente andava pelas ruas, não frequentava palácios. Ele foi simples, nasceu pobre, viveu pobre e morreu como pobre perseguido. Jesus é o nosso exemplo, mas eu temo que vocês deixem o exemplo de Jesus, que eu também, Paulo, passei para vocês. Quando eu estive entre vocês, eu fui humilde, não cobrei nada de vocês, minhas mãos trabalhavam noite e dia para não ser pesado a ninguém, fui humilde entre vocês, e agora eu sou até desprezado por vocês, porque Satanás está enganando vocês para se desviarem do verdadeiro evangelho. Nós vemos hoje no Brasil e no mundo um neopentecostalismo que enfatiza a bênção, a prosperidade, enfatiza tantas coisas e se afasta completamente da simplicidade do evangelho. E o apóstolo Paulo já previa isto, aqui em 2 Coríntios 11:3, que isso haveria de acontecer, mas que ele estava já alertando. Isso foi registrado na Bíblia para exortação de todos nós. Cuidado, irmão, para não ser levado por engano de muitos, fugindo do verdadeiro evangelho, que é simples e cujo modelo é Jesus e seus discípulos. Hoje, muitas pessoas estão procurando a grandeza dos grandes templos, as grandes denominações, os grandes shows religiosos e a apresentação de grandes nomes. Estão fugindo do dia a dia,
do amor aos irmãos, da evangelização dos que estão à nossa volta, do discipulado daqueles que vêm a nós. Estão fugindo dessa simplicidade do Evangelho e se embrenhando por caminhos tortuosos que não levam a Deus. Hoje existe uma grande massa de cristãos que não são capazes em várias empresas religiosas e se afastando da simplicidade do dia a dia. O Evangelho é muito simples. Quando a gente ora, reúne com os irmãos, quando visita os irmãos, quando evangeliza os de fora, quando a gente traz para dentro para discipular. O Evangelho é muito simples, mas hoje está cumprindo essa palavra de alerta do apóstolo Paulo, está se sofisticando e se afastando de Deus. Bom, para encerrar, voltando ao capítulo 10 e versículo 6, eu quero enfatizar isto com os irmãos e encerrar esta reflexão. Eu estou escrevendo de longe para vocês, mas pretendendo, com a direção de Deus, estar no meio de vocês para falar a verdade com vocês sobre isto. Eu estou esperando dos irmãos fiéis, eu não estou falando para os infiéis, eu estou falando para os irmãos fiéis, para se consertarem e obedecerem a Deus. Quando houver um grupo de irmãos que funcionem bem, que sejam fiéis, que sejam leais, que sejam espirituais, que busquem a Deus com sinceridade, sejam obedientes, então nós vamos poder exortar os outros a serem obedientes também, e até usar de disciplina para quem não for obediente. Mas ele não usou essa expressão, mas eu vou usar: quando tudo está mal, quando todos estão na bagunça, inclusive a começar dos líderes, como a gente vai exigir dos novos? Como a gente vai dar um exemplo para os novos que devem andar na presença de Deus, santificar a vida, não faltar reunião, lerem a Bíblia, serem fiéis, quando os mais velhos não dão exemplo? A gente fica sem base, sem apoio moral para poder exortar os outros. E o resultado é o que a gente vê, o que não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, e a Europa é um bom exemplo disto. O cristianismo foi tão longe, tão aguado, tão diluído na Europa, que hoje praticamente só tem um nome, não tem mais nada de cristianismo na Europa. Os que se chamam cristãos na Europa hoje abominam o Evangelho, a Bíblia e a santidade. Eles não querem nada com Deus, nem com o cristianismo, muito menos com a simplicidade da obediência. Eles vivem no pecado, longe de Deus, e não querem mais saber de nada com Deus. O apóstolo Paulo está estabelecendo esse princípio. Numa grande igreja, quando tudo está misturado em pecado, não tem jeito de consertar. Tem que separar, dividir para um grupo mais consagrado a Deus e orar, buscar o Senhor e pelo amor apelar para os outros. A gente não consegue consertar uma obra toda torta. Não tem outro jeito senão botar abaixo e começar de novo em cima de alicerces firmes, paredes no prumo, alinhadas, para que a obra seja acertada. Uma obra tortuosa a gente não endireita depois de pronta. A exortação é para o conserto no início. O cristão que passa algumas semanas ou meses sem ser discipulado direito, nunca mais ele vai ser um discípulo obediente, muito menos um ganhador de almas. Ele tem que ser orientado com rigor no início, os primeiros dias e as primeiras semanas. Se passar disso, nunca mais ele vai ser um cristão verdadeiro, discípulo fiel e fervoroso do Senhor. Ele vai encher a igreja, vai ser um crente como os outros, mas ele nunca vai ser um discípulo, porque ele foi mal formado na sua
infância. Uma criança que é mal alimentada e tem os primeiros 5 anos de uma vida de qualquer jeito, ela vai levar consequências na saúde dela para o resto da vida. E espiritualmente a mesma coisa. Mas então, e quando as coisas não estão bem? Vamos separar os que estão bem para orar, não para criticar os outros, mas para orar, para não se contaminarem com o erro dos outros, e vamos nos santificar. Depois aquilo pode crescer e virar um avivamento, mas tem que começar com santidade, os que são fiéis e obedientes. Quando isso acontecer, vai haver um avivamento, um despertamento, e então sim, a gente vai poder exortar os outros que estão errados para virem para o padrão de santidade do Senhor também. Essa é a essência desse versículo 6. O apóstolo Paulo escreveu: eu não tenho esperança de que todos em Corinto vão andar direito e se consertar, mas eu quero que vocês, os mais antigos, os líderes, os que são fiéis a Deus, os que são sinceros no Senhor, se unam e estejam comigo, buscando a direção certa de Deus e em obediência, porque depois nós vamos partir para os outros, amando com amor, exortando para que eles também venham para a vida direita que nós estamos vivendo. Essa é a essência desse versículo. A gente não consegue acertar uma obra toda torta de qualquer jeito. Tem que haver um referencial, tem que haver um exemplo. Jesus discipulou 12 para serem bem discipulados e deixar um modelo. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi com o Senhor e eu fiz discípulos. Silas, Timóteo e todos esses que eu discipulei para serem exemplo para os outros também. E você, Timóteo, o que você aprendeu comigo, ensine a outros também, que são fiéis, qualquer um não, que são fiéis para ensinarem a outros também. Esse é o padrão que Deus estabeleceu. A gente não pode dar o que não tem, a gente não pode transmitir uma ideia de santidade, de verdade de Deus, daquilo que a gente não vive, e Deus espera então isto. Não adianta criticar o erro, nós temos que mostrar o exemplo do acerto, mostrar o exemplo do amor, da santidade. Essa é a maneira de Deus agir, não criticando o erro, porque não vai adiantar. Quando a maioria está errada, não adianta criticar o erro. Nós vamos estimular os irmãos a orarem, buscarem o Senhor, santificarem a vida, lerem a Bíblia, serem fiéis a Deus e assim criarem um ambiente que seja modelo para os outros, e os outros então possam se sentir estimulados pelo Espírito de Deus a virem também para o nosso meio. Quando isso acontece, é um avivamento que tem lugar, e é o que Deus quer que aconteça, e é a essência da exortação que o apóstolo Paulo traz aqui. Ele não mandou ninguém combater os falsos apóstolos, ele não disse, vocês mandem para a cadeia, entrem na justiça contra os falsos apóstolos. Nada disso. Eu quero que vocês sejam fiéis, e os falsos apóstolos vão ficar envergonhados, mas quando vocês forem fiéis e obedientes. Deus espera de nós essa atitude, sabendo que existe galardão. Os outros vão ver, e Deus vai tocar o coração de muitos que vão se unir a nós. Isso é o que Deus está falando em toda parte, exortando alguns a irem buscar a face do Senhor como precursores para os outros que vêm depois. Amém?